Muito bem, nação, bora analisar aqui o Pascoalzinho Mauro Naves falando sobre a chegada do técnico Tite no Flamengo. Por isso faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Se você não está inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então analisar a chegada do técnico Tite no Flamengo, a apresentação dele, novos reforços, últimas notícias do Flamengo. No Corinthians e o Tite também no Flamengo, evidentemente que ele quer contar com todo mundo, tá? Dos dois lados, os dois querem contar porque não dá para fazer uma renovação agora que ele está chegando, mas não sei até que ponto será possível esconder, entre aspas, aí daqueles que não irão ficar, porque senão o cara chega... Como é que vai esconder? O contrato com os caras... Já estou atrapalhando aqui. Não, pode falar. Boa tarde. O contrato dos caras acaba. Está acabando. O Bruno Henrique, seu contrato vai acabar. A gente ainda não chegou, não fez aquela proposta que você queria. O Everton Ribeiro, seu contrato vai acabar e a gente não sabe se... os jogadores... que vamos fazer? Então, agora o jogador vai chegar. Eu Cebolinha, acho que a gente não sabe se vai emprestar você, se vai vender, se você vai continuar. Pedro e Gabigol. Ô Pedro, você vai ser titular, Gabigol, você vai ser reserva. Às vezes, são decisões que o técnico tem que tomar e que a comissão técnica... Porque é o seguinte, não adianta falar que vai ser em janeiro a decisão, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem monta time de futebol, monta de setembro para outubro, para chegar com o time montado em novembro e saber com quem vai contar em dezembro. Sim. Então não tem essa conversa. Não, quando chegar em janeiro a gente conversa. Não é isso. O futebol não funciona dessa forma. Inclusive para as novas contratações também, sim, Felipe, entendeu? Isso. Porque o cara não vai contratar em janeiro, senão ele entra no final da fila. Quem quer contratar alguém já começa a olhar agora, pode novembro, vir em janeiro, dezembro. Mas tem que contratar agora. Pascoal, vamos fazer o seguinte, depois, Mauro, Pascoal e Zinho, a gente tem realmente um bom tempo para debater isso e o que a nossa produção fez? Ela deu aquela famosa fatiada na entrevista para a gente ouvir o Tite, debater, ouvir o Tite debater, e um dos pontos centrais era a história da mudança de planejamento, digamos assim, planejamento pessoal, de não trabalhar em 2023. A pergunta foi colocada de uma forma educada, ninguém foi naquilo, aquela história de mentiroso e tal. Temos a pergunta, vamos ouvir. O que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? E também aproveitando para saber o que te facilita conhecer tanta gente desse elenco, porque 11 estiveram com você em algum momento na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte, esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim, uma falta de... mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga
as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano. Mas, sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, eu estou olhando aqui. Vamos lá, obviamente no sentido esportivo, essa declaração não é a mais importante, tem coisa mais relevante, ainda mais a questão de Flamengo e de cenário do futebol brasileiro do que essa. É que essa era importante no sentido de ele tinha dito uma coisa, mudou de ideia, mudou o porquê. Declaração convenceu a turma, é isso mesmo, é o que vocês esperavam, ou é aquele famoso, a lição é, não fale aquilo que você não possa... Isso eu não estou falando para o Tite, estou falando para qualquer cidadão, não fale aquilo que seja meio difícil cumprir. O meu avô falava que a língua é o chicote do corpo, né? É uma boa frase. Então, isso é uma realidade. Mas eu não sou daqueles que criticam o Tite, não. Porque eu acho que a colocação dele, e quem vive no futebol, o Zinho gosta de uma frase que é, quem é da bola, como o Zinho fala, quem é da bola, sabe que essa é a hora que precisa do treinador que vai remontar um time, que vai fazer um trabalho, que vai ele dar satisfação para o torcedor de como o trabalho será feito, quais serão as remodelações, onde é que precisa contratar. Essa é a hora que o treinador tem que estar junto. E o treinador que está junto, que foi escolhido, foi o Tite. E ele tinha que voltar, como ele explicou na entrevista, nesse período, que esse é o período das contratações. Em janeiro a gente resolve? Não, resolve agora. Resolve em setembro para outubro, para chegar em novembro com as contratações, o que faltar. Ainda há tempo de correr atrás, para depois, quando começar o ano, está todo mundo encaixado. Essa é a realidade do futebol. Por isso que eu não critico o Tite. Porque também eu uso uma frase que é comum a todos. A verdade no futebol não dura 24 horas. A verdade de hoje não é a verdade de amanhã. A verdade de amanhã não é a verdade de depois de amanhã. E assim vai. E assim vai. E é exatamente isso que a gente vive no caso do Tite. Eu não critico o Tite, porque as pessoas não são postes. Elas podem mudar de posicionamento. Eu penso parecido também. Eu acho que é isso. E outra coisa, assim, era um contexto completamente diferente, né? Foi em agosto do ano passado, antes de ir para a Copa, que ele já sabia que ganhando ou perdendo a Copa ele não iria continuar na seleção. E aí ele disse, olha, não vou trabalhar no Brasil. O ano que vem podem me chamar disso ou daquilo, mas eu não trabalho no Brasil o ano que vem. Não sei se a ideia não era diferente, assim, não ter um ano todo sabático, mas de repente se aparecer alguns meses, acabou a Copa, aquela coisa toda, o ciclo na seleção, talvez ele respeitou ficar... o quê? 10 meses, bom? né? Outubro, já fim de ano já, né? Ele não veio nem no meio do ano para falar assim, né? Pegou no meio do ano para terminar, não. Já é pensando em 2024 mesmo. E aí é necessário que ele já esteja lá. Então acho natural que ele tenha mudado de ideia. Importantíssimo que ele viesse neste período, porque para planejar 2024, o Flamengo tem que saber se vai disputar a fase de grupos da Libertadores, se vai disputar uma pré-Libertadores, ou se não vai disputar nem isso, enfim. Então ele é importante nesse momento para colocar a casa em dia lá no Flamengo, ou tentar, né, alcançar esses objetivos. Ele chegou numa entrevista anterior a falar de um sonho, de título e tal, mas acho que está muito longe, ele tem outros candidatos aí. Hoje ele já falou mais na realidade, né, vaga entre os 4. Mais pé no chão, porque além do campeonato estar muito direcionado aí para o Botafogo, uma vantagem muito grande, 80%, que o Botafogo, estava vendo os números, o Botafogo tem 70% de aproveitamento até aqui, e para conseguir o título, historicamente, se a gente levar a história de pontos corridos desde 2006 com 20 clubes, como nenhum vice-campeão passou de 74 pontos, ou seja, se chegasse a 75 e for mantido isso, né, cada ano muda um pouco, o Botafogo precisaria só de 20 pontos, ou de 20 pontos, nos que vai disputar ainda, e para conseguir isso o aproveitamento pode ser até de 55%. Então, ou seja, a chance do Botafogo é muito grande, o Tite tem que pensar aí
em classificar o Flamengo para começar esse trabalho novo. Acho natural, muito natural que ele tenha mudado de ideia. E é um desafio, e é um orgulho para ele, uma honra, né? Pegar o Flamengo. Houve todo aquele problema, por que não veio então para o Corinthians? Eu acho situações completamente diferentes. Não é o fato dele só nunca ter trabalhado no Rio ou ele já ter casa lá. É porque é um Flamengo poderoso que pode dar a ele sim uma oportunidade de muitas conquistas e tal. E o Corinthians, nesse momento, o desafio do Mano é muito maior, né? Então, acho natural que ele tenha aceito um clube diferente, a maior torcida do Brasil. E não vejo nada de estranho, não. Tinha que ser agora, que eu acho que foi o argumento do Braz, do Landinho. Não, tudo bem, você só quer trabalhar porque você falou que não vai trabalhar. Mas precisa 1º de janeiro, ordem, mas, pô, e o que eu faço agora aqui? Eu deixo com o interino e se a coisa não andar? É isso. Hein? Aí como é que a gente planeja a Libertadores se a gente não pegar uma vaga? Enfim, então era a hora mesmo e eu acho que quanto a isso não tem muita discussão, não. Zinho, eu vou jogar para você também com um pouco de como eu vejo esse episódio para ver até se você concorda. Para mim, tentando construir uma linha do tempo da declaração. Acho que a questão é, a declaração envelheceu mal porque ele é muito categórico, né? Pode me chamar de mentiroso, não sei o que lá, e não tem a menor chance. Só um detalhe que eu acabei me esquecendo, Felipezinho, desculpa. Ele fala naquela declaração que não trabalharia no Brasil. Então, não sei se ele pensou, vou tirar uns 3, 4 meses de folga, mas se me aparecer uma grande seleção lá de fora, clube da Europa, legal, eu vou. E se isso aconteceu ou não? Eu estou só levantando essa possibilidade, né? Então, ele fala, para mim a grande questão é como ele é muito categórico. E o Tite, a gente sabe, Zinho, como ele preza essa questão da integridade, da palavra. Então, grita mais o que ele falou vindo dele do que vindo de outras pessoas que a gente já viu mudar de ideia, falar na terça e mudar na quinta. Claro. Mas a sensação que eu tenho na linha do tempo do Titezinho, assim, ele tinha a Copa, sem saber exatamente o que ia acontecer com a Copa, e tinha essa possibilidade de trabalhar fora. Assim, imagino que... Possibilidade não. A possibilidade de que se abrisse uma porta. E parece que se portas abriram, não eram das mais convidativas. E aí o Tite passa o primeiro semestre, passa a janela da Europa, a coisa não acontece, e aí vem o Flamengo, nesse momento, já pensando em fechar minimamente 23, mais de olho em 24, tecnicamente as coisas até encaixam, né? Vamos combinar. Mas é que como ele é muito categórico, o que grita é a contundência dele, né, Zinho? Então, e sei quem é, um cara que... Sei que tem muita gente que pode gostar, não gostar do personagem, mas é um cara marcado por uma correção no trabalho. Então é isso que soa alto, né? Grita nos ouvidos. Mas, sinceramente, eu acho essa linha do tempo das escolhas do Tite muito compreensível nele aceitar no fim de ano trabalhar no Flamengo. É isso, Felipe. Assim, antes das declarações do Tite, eu já tinha a minha opinião muito formada a respeito desse caso, né? É muito na linha do que o Pascoal e o presidente Mauro Naves falaram. O momento, a condição do clube que está procurando ele, e aí ele vem com uma fala que eu acho que é perfeita, ajuste de datas. Passaram-se quase um ano, né, ou mais de um ano dessa colocação dele, que realmente ele acabou se equivocando, falou muito. Eu concordo com você, Felipe, ele foi muito enfático nas colocações de que não trabalharia, pode, e aí fala várias palavras que ele está sendo chamado por muitos. Aí, como você falou, gente que já não gostava um pouco também, gente que não é muito na linha de trabalho dele, então mistura um pouco as coisas, é natural isso, né? O ser humano é assim, e aí aproveita, e assim, ele deu essa chance, ele errou em ter dado essa entrevista. Poderia falar, não tenho um projeto de trabalhar no ano de 2023, né, no Brasil, quero dar um tempo. Usar outras palavras, e principalmente usar isso que você falou, pode me chamar de mentiroso, de sem palavra, e aí deu essa arma. Quem já não é muito a favor e quem de repente também é um pouco do lado clubista, aí acaba usando tudo isso, faz parte do jogo, o Tite tem que saber conviver com isso. Ele errou nessas colocações, do jeito que ele colocou as palavras, então ele sabe muito bem disso, mas assim, acho que ele dá as explicações
assim, se a gente analisar friamente, é isso mesmo. Faltam menos de 2 meses para acabar um campeonato, são 12 jogos, o clube passa por um momento muito difícil da temporada, o Flamengo fez um ano frustrante, para não dizer péssimo, as escolhas da diretoria foram ruins, e essa diretoria tenta dar uma resposta fazendo esse movimento de convencer o Tite, conseguiu convencer o Tite, ele mesmo diz isso. Então parabéns para o Marcos Braz, para o Landim, para todos os envolvidos, né? Porque o que apresentou, o que eles mostraram, convenceu um treinador de altíssimo nível, acho que a melhor escolha possível para tentar organizar de novo o Flamengo. E aí, o momento é ideal para o clube não pode ficar esperando. Na minha opinião, eu sempre falei isso, o clube está acima de todos, jogadores, treinadores. Não pode um clube ficar na mão de um treinador, de um jogador, e aí eu coloco isso extensivo à seleção brasileira. Nenhum jogador pode ser maior do que a seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira, a camisa de um clube de futebol, né, a história de um clube, de uma seleção, não pode ficar na mão de ninguém. De ninguém. Então o clube passa para o treinador. Nós queremos muito você, precisamos de você. O momento é esse. Se você não vir agora, eu não posso ficar esperando até... E aí tá certo o clube. Tá certo o clube. Vai buscar uma outra solução. Ainda bem que conseguiram unir o útil ao agradável. Vem um treinador, para mim, de nível europeu, para um clube que está com um nível europeu, né, de contratações, de finança, de administração. Os dirigentes não foram de nível europeu nesse ano, até esse momento da contratação do Tite. Antes estavam fazendo coisas lindíssimas, tanto é que o Flamengo ganhou tudo. Mas, né, do final do ano para cá, foram movimentos errados. E agora faz um movimento certo. O Tite vai ter que conviver com isso, pelas palavras que ele falou, repito. Agora, acho que ele voltar a essas falas dele, não acho nada de anormal. Primeiro que atire a primeira pedra quem nunca errou, tá? Tem muita gente que está criticando e que só fez besteira ao longo de suas vidas. Então, assim, cara, o cara tem uma oportunidade. Um clube que pode oferecer tudo para ele nesse momento de preparar já para o próximo ano, sendo que tem que conquistar esse ano. Para ter esse ano de 2024, que está todo mundo criticando muito o Tite, mas os adversários estão muito com medo de dar certo, da coisa encaixar. O time que tem, os jogadores que tem, o potencial desse treinador, com essa torcida gigantesca se encaixar, os adversários vão sofrer. Zinho. Então, assim, Zinho, eu tenho um amigo palmeirense que, quando teve aquela história do Corinthians demitiu o Luxemburgo para entrar na briga, ele falou: nunca torci tanto pro Corinthians levar a vantagem em alguma coisa. Porque esse medo ele tinha. Ele falou exatamente isso que você falou. Não, o Tite no Flamengo é perigoso. Vai Corinthians, e era um torcedor palmeirense, Zinho. E aí o Tite vai ter que conviver com isso, porque ele tem uma história lindíssima no Corinthians, linda, maravilhosa. Campeão do mundo, né? Campeão do mundo. Tem que dar valor mesmo. Espetacular o que ele fez no Corinthians. Só que o tempo passou. O Corinthians não está no mesmo nível de apresentar para um treinador o que o Flamengo apresentou para o Tite, né? Então, assim, é duro falar isso porque é uma potência, mas a gente vê os problemas que o Corinthians atravessa. Então, assim, na época que foi procurar o Tite, não era o momento que o cara queria voltar a trabalhar, pode ter sido isso. Eu não sei se procurou agora, ao mesmo tempo que o Flamengo. Não procurou porque o Mano já estava contratado. Mas se um pouquinho antes procurou, e o que ofereceu, o que mostrou, por mais que o cara tenha identificação, tem uma paixão, tem um carinho enorme pelo clube, o cara é profissional, ele tem que ver o que esse clube pode oferecer. Porque ele sabe muito bem que se ele for para... Inclusive no Flamengo. Se ele chegar no Flamengo e não for bem, ainda esse ano, a torcida do Flamengo, a paixão, o clube está acima do treinador, vai cobrar dele, vai pressionar. Muita gente que não era muito a favor da vinda do Tite, porque tinha muitos torcedores do Flamengo que não queriam. Se você fizesse uma enquete, ele não era unanimidade. É difícil também ter uma unanimidade, mas o Tite muito menos.
Eu vi muita gente aqui no Rio de Janeiro, não quero, tá, o estilo dele, ainda com um pensamento, não sei, não gostou do trabalho do cara na seleção, e se ele não conseguir bons resultados, não é só a imprensa, torcedores de outros clubes, ou principalmente do Corinthians, que ficou chateado, tem seu direito também, que vão reclamar do Tite. O torcedor do Flamengo também vai pegar no pé dele, ele sabe disso. Então, assim, tá tudo dentro do jogo. Acho que o Tite fez uma escolha muito boa. Parabéns para a diretoria do Flamengo pela apresentação, pelo grande treinador agora sim que contratou. Agora a gente sabe que na bola, às vezes a coisa não encaixa, pode não dar certo. A tendência, na minha opinião, é que a coisa encaixe e que seja um grande trabalho do Tite. Vamos lá, uma declaração do Tite, na nossa primeira, sobre essa coisa dele optar por trabalhar em 23, ele citou muito objetivo. Libertadores está na tela, são 12 jogos para a classificação a Libertadores. Vamos combinar que esse é um objetivo, mas muito realista, porque o Flamengo é quinto, empatado com o terceiro e a 2 pontos do segundo. Não é que precisa nem agir, tá ali no bolo. Mas claro, a gente sabe que esse Flamengo oscilou muito em 23. Vamos colocar na tela a sequência do Flamengo, se caso seja importante uma arrancada, a arrancada estaria nesse contexto de 5 partidas, das quais 3 em casa. É verdade que uma é o clássico contra o Vasco. Cruzeiro fora o primeiro, dia 19, portanto, essa quinta-feira. 22, nós temos um domingo em casa, clássico com o Vasco. Grêmio fora, dia 25, dia 28, Bragantino em casa, compromisso difícil, né? O Bragantino super bem colocado, mas também já é um confronto direto e é em casa, a chance também já de passar, deixar para trás o Bragantino, e o Santos em casa. É uma dois sequência confrontos diretos, o Grêmio e o Bragantino. 2 confrontos contra clubes que estão brigando com ele pela mesma faixa de atuação, e os outros 3 jogos contra clubes que não querem pensar em passar perto da zona do rebaixamento. A tabela não é tranquila. É factível o Flamengo se classificar entre os 4? Eu acho bastante. É muito factível. Pelo elenco que tem e pelo treinador que tem agora, porque ele vai arrumar o time do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? O Tite é um ótimo treinador. Agora, os jogos, vou dizer para você, é que o primeiro jogo é contra o Cruzeiro, né? E é fora o jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma dificuldade para ganhar em casa, que é um negócio... Não ganhou esse ano ainda. Não ganhou nenhum jogo em casa esse ano. Dificuldade para ganhar em casa, que é um negócio de maluco. É impressionante. Quinta-feira. Quinta-feira agora. A estreia do Tite. Ele já sabe que o Cruzeiro não ganha em casa. Ó que osso para ele. Tudo osso, cara. Não tem filhazinho ali. Mas não tem para ninguém, né, Pascoal? Mas podia ser pior. Não sei se podia ser pior. A sequência podia. Não, eu acho que a vantagem o Grêmio é essa briga de pegar... por vaga com ele. Então, pegar o Bragantino e o Grêmio, que são 2 que estão à frente dele, então ele pode passá-los, aí já daria um alívio. É um clássico com o Vasco. Que está precisando demais, ganhar demais, enfim, rivalidade histórica. É aquela história, cara, o torcedor do Flamengo teve essa parada, Tite chegou, tá esperando assim, vamos lá ganhar do Cruzeiro e voltar a ganhar do Vasco. Se empatar os 2, já vão gritar contra o Tite. E é natural nesse campeonato agora, cara. O Cruzeiro, não ganha lá esse ano todinho, não ganhou nenhuma. Ué, uma hora acontece de ganhar, né? Uma hora acontece, tá precisando, e faz um bom jogo. Aí, clássico com o Vasco. Pô, tem moleza para alguém? Então, assim... Agora, é factível, como você está dizendo. Mas é factível também para o Red Bull, é factível para o Palmeiras que está à frente, é factível para o Grêmio que está à frente, ou não? Por que é só para o Flamengo? Porque trouxe o Tite, porque tem esse elenco todo? Esse elenco todo não vale entrar em avaliação aqui, porque não ganhou as competições esse ano com esse elenco todo. Aí você vai dizer, porque os técnicos erraram muito. Provavelmente sim. Jogadores também abaixo do nível técnico, tem várias coisas para avaliar esse ano, né? Não é só, o Steco fez bobagem, aquele outro. Faz tempo que alguns ali não estão jogando aquilo que se espera deles. Mas, enfim, tendência, expectativa, claro, de coisa boa para o torcedor do Flamengo, de que vai melhorar, que vai classificar. Mas não vai sair ganhando. Não é mamãozinho, não. Não é mamão. Vai sair ganhando de todo mundo, porque o Tite chegou e deu um jeito no time. Até porque, não sei, depois nós vamos falar para frente que jeito é esse que ele vai dar no time, né? Como é que vai ser? Vamos falar depois. É um time com Pedro, é um time com Gabigol, é um time com os 2, sem nenhum. Vamos ver.
O Everton Ribeiro, que eu adoro, né? O conselheiro Miranda sempre tirou o Everton de todas as escalações do Flamengo, que é um amigo nosso e tal. A gente sempre questionava isso. Mas não está jogando bem ultimamente também. O Arrascaeta está voltando lá da seleção, vai jogar contra o Brasil. No último jogo ele jogou alguns minutos. Vai voltar em que condições? Entra no time... Ele entrou bem pela esquerda. Então, mas bem não sei se contra o Brasil ele vai entrar, né? Agora o esquema do Bielsa até favorece um pouco o Arrascaeta, que com o técnico anterior tinha muita dificuldade de jogar, porque ele gostava do meio-campo só de muita marcação para dar liberdade para o Cavani e Suárez. Agora não. Tem só o Darwin Nunes na frente, então esse meio-campo pode ser mais criativo, pode ser que o Arrascaeta tenha mais minutos. Aí vai voltar, mas aí ele não participou dos treinos com o Tite. O Tite vai pôr ele no banco ou vai botar ele ali? Bom, daqui a pouco a gente fala sobre o futebolês, né? Sim, já vamos lá, mas eu quero saber sobre esse começo, essas 5 partidas, como é que você avalia? Um começo difícil? Eu acho que é um começo difícil, mas acho que também podia ser muito pior. Como é que você vê essa sequência do Flamengozinho? O que é muito pior? É pegar Palmeiras? Palmeiras. Porque ele vai pegar 2 que estão à frente dele. Um deles em casa. O Grêmio e o Bragantino. O Grêmio fora. Palmeiras e São Paulo na sequência. Grêmio. Internacional. Não, mas aí, se a gente pegar, eu acho que se a gente fatiar, isso vai valer pra todo mundo. É o que você falou, não tem mamão. Não tem mamão pra ninguém. Mas assim, o Cruzeiro, é o que vocês falaram, é um péssimo mandante. O Vasco está esboçando Vasco contra evolução. O Flamengo, o Vasco dá a vida. Claro, mas hoje, dos rivais cariocas, ok, o Fluminense talvez estivesse pensando na final da Libertadores, mas é quem está pior. O Grêmio em Porto Alegre. Exato, o Grêmio em Porto Alegre, o Santos está melhorando, mas é o Santos em casa. A lembrança não é boa, porque tomou de 4 a 0. Bragantino. Como eu disse, não é fácil, não é mamãozinho com açúcar. Não é mangaba. Mas dá pra ser pior. Zinho, sabe o que é mangaba? Mangaba é doce. Faz um doce numa fruta que chama mangaba. E aí ela fica bem molinha quando você faz o doce. O Zinho sabe que ele tem família no Nordeste. E aí fica aquele docinho de mangaba. Então não é mangaba não, o doce de mangaba. É osso. O jogo tem cada jogo ruim. É osso. E aí, Zinho? Não é mangaba pra ninguém, né? Eu tô com o Mauro Naves, o presidente, que falou aí, se você pegar esses 12 jogos, alguma coisa tem de importância em todos os confrontos, seja na parte de baixo ou seja lá para a parte de cima, que é muito melhor, né? Você brigar por coisas grandes, né? Que é o caso do Flamengo, que está brigando para, pelo menos, ir para a fase de grupos da Libertadores. E pelo elenco que tem uma obrigação, né? Então, não tem moleza, assim, essa tabela, assim, o Cruzeiro não vive o seu melhor momento, mas vai jogar em casa também. Acaba que é contra o Flamengo, com a estreia do Tite, motiva até o time adversário e muito... Vai querer estrear aqui contra a gente, ganhar da gente aqui? É claro que o Zé Ricardo, com a sua comissão técnica e seus jogadores, estão falando isso. Aqui não, aqui quem manda é a gente, a nossa casa. Não tá ganhando aqui, não vem, chegou a hora, ganhar agora do Flamengo na estreia do Tite. Então, meu amigo, é jogaço, é jogo duro para os dois lados, mas quem joga em casa é o Cruzeiro. Então acaba levando uma certa vantagem. Tem a sua torcida, sempre. Eu parto desse princípio, jogar na minha casa com a minha torcida sempre é melhor. Eu não viajo, eu tô aqui, eu que conheço, sei onde que é bem melhor. Então, esse início do Flamengo, que tá aí 5 jogos, mas eu quero colocar até o Grêmio. É osso, porque o jogo em casa é contra o Vasco, que também tá no sufoco e melhorou, organizou mais com o Ramon Dias. Então é o clássico, a rivalidade cresce muito mais isso. O mando de campo é do Flamengo, vai ter mais torcida do Flamengo. Tem essa vantagem o Flamengo. Mas é duro, vai ser duro, o Tite tem que trabalhar muito. Esses jogadores aí, mais uma vez, né? Estou concordando muito com o presidente Mauro Naves, mas mais uma vez, os jogadores têm que melhorar. Porque não foram só os treinadores, foram mal. Todos que passaram aí, Vitor Pereira... depois o Sampaoli, mas os jogadores também não fizeram a sua parte, não jogaram bem. Muito contribuição do trabalho ruim dos treinadores e da atmosfera, do ambiente, coisa que o Tite já está trazendo uma coisa melhor, um astral melhor, um CT de treinamento melhor, um vestiário, chama para conversar os jogadores, entendeu? Chama para conversar, vem aqui Pedro, vem aqui Gabigol, senta aqui vocês dois comigo, e aí, como é que é? Né? A gente tem a informação que o treinador, o anterior,
Não dá nem bom dia, boa tarde. Então não existe isso. Então, acreditando que os atletas com um diálogo melhor vão voltar a jogar bem também, coisa que não estavam fazendo. Porque potencial é um absurdo que esses caras jogam. São craques, são grandes jogadores, mas precisam dar uma resposta. Mas é osso, é duro os jogos que tem pela frente. Como vai ser para todo mundo? Fãs de esporte, já a gente ouve outras declarações do Tite nessa apresentação ao Flamengo. Então é isso daí, nação. Essas foram as últimas notícias do Flamengo. Tá aí o Zinho e o Mauro Naves falando sobre a chegada do Tite no Flamengo, a apresentação oficial do técnico Tite. Ele falou sobre Gabigol e sobre Pedro jogarem juntos. Falou sobre renovações de contrato que vai deixar para o ano que vem, né, a conversa. Mas já sabemos que Everton Ribeiro já está bem encaminhado, contrato de 1 ano com uma pequena redução de salário. Bruno Henrique, contrato de 2 anos mais 1 ano de produtividade, caso tenha metas batidas, renovação automática por mais 1 ano, com um salário em quase 2 milhões de reais. Então, quer dizer, o Flamengo vai começando a ser estruturado pelo técnico Tite. Renovações de contrato, os jogadores podem deixar o Flamengo, não se falou sobre Rodrigo Caio, que ele tem sido utilizado nos treinos do Flamengo, sobre alguns outros jogadores como o Davi Luiz. Falaram sobre o Everton Cebolinha, que o Tite tem esse poder de recuperar jogadores, e o Tite contou com o Everton Cebolinha na Copa América, inclusive foi o grande destaque da Copa América, o Tite falou sobre ele. Então a expectativa é muito grande. O Flamengo a estreia do técnico Tite vai acontecer nesta quinta-feira, dia 19, em Belo Horizonte, partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Nessa partida nós teremos uma ideia de como o Flamengo vai começar a jogar. Claro, não vai se transformar da noite pro dia, isso não vai acontecer, mas vamos ver uma ideia de como o Flamengo vai começar a jogar nas mãos do técnico Tite. A expectativa é muito boa. O Flamengo, no Ninho do Urubu, inclusive nos treinos do Flamengo, é um outro ambiente. O Flamengo começa a ser esboçado ali pelo técnico Tite. Então vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei para vocês, a expectativa é muito grande. Todos os olhos estarão focados para essa partida entre Cruzeiro e Flamengo nesta quinta-feira. Então é isso daí, nação. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Lembrando a você que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.